Nos momentos finais de Jesus, antes de sua traição, ele compartilhou uma mensagem poderosa com seus seguidores mais próximos. Ele olhou para seus rostos ansiosos, sentindo seu crescente medo e incerteza. A realidade de sua partida iminente estava se aprofundando, e o peso de sua confusão era palpável. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. A casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito que vou preparar um lugar para vocês? Estas não eram apenas palavras de conforto, eram uma promessa profunda. Jesus não estava simplesmente partindo, ele estava indo à frente para preparar um lugar para aqueles que o seguiam. Ele não estava abandonando seus discípulos para enfrentarem sozinhos a escuridão. Em vez disso, ele estava assegurando-lhes que sua fé tinha um destino, sua jornada um propósito e suas lutas uma recompensa final e eterna. Ele prometeu que sua partida não era o fim, mas o início de uma esperança maior. Um lugar onde cada lágrima é enxugada, onde os medos deste mundo se dissolvem em paz eterna e onde aqueles que confiam nele encontram seu verdadeiro lar. Enquanto os discípulos tentavam compreender a profundidade das palavras de Jesus, Filipe se adiantou, fazendo uma pergunta que revelava um desejo humano comum, o anseio de ver e compreender o divino com mais clareza. Ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. A resposta de Jesus foi tanto uma repreensão gentil quanto uma revelação profunda. Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de tanto tempo entre vocês? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Com essas palavras, Jesus fez uma afirmação radical. Ele não era apenas um profeta, um mestre ou um homem sábio. Ele era a própria imagem do Deus invisível, a representação viva do Criador. Conhecer Jesus era conhecer o Pai. Ver Jesus era testemunhar o coração de Deus em forma humana. Mas ele não parou por aí. Jesus enfatizou que suas palavras e ações não eram suas, mas sim as do Pai agindo por meio dele. As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, pelo contrário, é o Pai, que vive em mim, quem realiza a sua obra. Essa unidade não era apenas um relacionamento simbólico, era uma unidade completa, uma conexão perfeita onde a vontade divina fluía através de Jesus, revelando a própria natureza de Deus ao mundo. Essa foi uma mudança radical para seus discípulos, um chamado para enxergar além do físico e compreender a presença divina em seu meio. À medida que a conversa prosseguia, Jesus introduziu um conceito que mudaria para sempre o cenário espiritual: a promessa de um ajudador divino. Ele sabia que sua partida deixaria os discípulos se sentindo vulneráveis e perdidos, como ovelhas sem pastor. Mas ele lhes garantiu que não seriam deixados sozinhos. Se me amais, obedecereis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para vos ajudar e estar convosco para sempre, o Espírito da Verdade. Este Consolador, também conhecido como Espírito Santo, seria mais do que apenas uma presença reconfortante. Ele seria um guia, um mestre e uma fonte de força divina, vivendo dentro de cada crente. Ao contrário dos confortos temporários e fugazes deste mundo, o Espírito Santo ofereceria uma conexão constante e inabalável com o divino. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui, Jesus deixou claro que essa presença divina não seria apenas uma força externa. Ela residiria dentro deles, transformando seus corações, renovando suas mentes e capacitando-os a viver os ensinamentos radicais que ele lhes havia dado. Não se tratava apenas de uma promessa de conforto, mas sim de uma declaração de fortalecimento espiritual, uma amostra do poder que um dia inflamaria a igreja primitiva e espalharia a mensagem de Cristo aos cantos da terra. À medida que a conversa se aprofundava, Jesus passou das promessas da presença divina para o dom inestimável da paz, uma paz que o mundo jamais poderia reproduzir. Ele compreendia que seus seguidores em breve enfrentariam provações, perseguições e profunda incerteza. No entanto, diante dessas tempestades iminentes, ele lhes ofereceu uma paz profunda e inabalável. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbem os vossos corações, nem temais. Não se tratava apenas de um conforto passageiro ou de um alívio momentâneo do medo. Era uma calma divina que podia ancorar suas almas nas batalhas mais ferozes. Era o tipo de paz que desafiava a lógica, uma paz que permanecia firme mesmo quando o chão sob eles parecia ruir. Jesus então os lembrou do relacionamento eterno que compartilhariam, prometendo não os abandonar como órfãos, mas vir a eles em espírito. Em breve, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Esta foi uma garantia poderosa, de que o vínculo com ele transcenderia a separação física e alcançaria o âmago de seus seres, impulsionado pelo poder vivificante do Espírito. Nestas palavras, Jesus redefiniu o que significa ter paz verdadeira, não a calma frágil e passageira oferecida pelo mundo, mas uma garantia profunda e duradoura de que nenhuma tempestade, nenhuma escuridão, nenhum inimigo jamais poderia superar. À medida que a conversa alcançava um tom mais íntimo e reflexivo, Jesus introduziu uma de suas metáforas mais profundas, a imagem da videira e seus ramos. Não se tratava apenas de uma ilustração poética,
Era uma declaração poderosa sobre a natureza do relacionamento que ele desejava com seus seguidores. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que não dá fruto, em mim, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê ainda mais fruto. Nestas palavras, Jesus pintou o quadro de uma conexão viva e orgânica entre ele e seus seguidores. Assim como a videira fornece nutrientes vitais aos seus ramos, Jesus fornece o alimento espiritual que sustenta a alma. Mas essa conexão traz consigo um desafio, o chamado para dar fruto. Permaneçam em mim, como eu permaneço em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, ele precisa permanecer na videira. Nem vocês podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Aqui, a mensagem é clara. A separação de Cristo significa a esterilidade espiritual. Sem ele, nossos esforços murcham e desaparecem. Mas quando permanecemos enraizados nele, nossas vidas se tornam um reflexo de seu caráter, produzindo fruto de amor, compaixão, paciência e fidelidade. Jesus não queria apenas seguidores passivos. Ele queria ramos totalmente conectados à vida da videira, crescendo, prosperando e espalhando a essência de seus ensinamentos para o mundo. Não se tratava apenas de sobrevivência, tratava-se de florescer, de viver uma vida que refletisse o poder profundo e transformador de uma conexão divina. À medida que a conversa com seus discípulos se aprofundava, Jesus introduziu um dos mandamentos mais desafiadores e transformadores de todos os seus ensinamentos: o mandamento de amar como ele amou. Não se tratava apenas de uma sugestão ou de um encorajamento gentil. Era um chamado direto e intransigente para que refletissem a natureza divina em seus relacionamentos uns com os outros. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Agora, permaneçam no meu amor. Se obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Nessas palavras, Jesus revelou o padrão divino para a conexão humana. Seu amor por seus seguidores refletia o amor perfeito, altruísta e inquebrável que o Pai tinha por ele. Era um amor marcado por total comprometimento, lealdade inabalável e profundo sacrifício. Permanecer nesse amor não era apenas sentir-se emocionalmente conectado a Cristo, era viver de uma maneira que refletisse seu coração, prioridades e missão. Então, Jesus definiu esse amor nos termos mais claros possíveis. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Isso representou um rompimento radical com as normas culturais da época, que frequentemente valorizavam poder, status e autopreservação acima de tudo. Jesus quebrou essas expectativas ao fazer do autossacrifício a mais alta expressão de amor. Ele estabeleceu um padrão divino, um chamado para colocar os outros em primeiro lugar, mesmo quando isso custa tudo. Mas ele não parou por aí. Jesus levou esse mandamento um passo adiante, redefinindo a própria relação entre Deus e a humanidade. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu mando. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, chamei-os de amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai lhes dei a conhecer. Nesse momento, Jesus elevou seus seguidores de meros servos a amigos de confiança. Ele abriu o véu, revelando o coração de Deus e os convidando para a missão divina. Não se tratava apenas de obedecer a ordens, tratava-se de participar da própria obra de Deus, levando adiante sua mensagem de esperança, redenção e transformação. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e os designei para que vocês vão e deem fruto, fruto que permaneça, e para que tudo o que pedirem em meu nome, o Pai lhes conceda. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Com essa declaração, Jesus deixou claro que seus seguidores não eram apenas recipientes passivos de seu amor, mas participantes ativos de sua missão divina. Eles foram escolhidos, designados e capacitados para dar fruto duradouro, para espalhar um amor que poderia transformar vidas, famílias e comunidades inteiras. Este foi o chamado definitivo à ação, um chamado para viver, amar e servir como Cristo, com um coração altruísta e um compromisso inabalável com a missão eterna de Deus. Depois de chamar seus discípulos para um relacionamento mais profundo como amigos, em vez de meros servos, Jesus levou a conversa a um nível ainda mais profundo, o verdadeiro custo desse amor divino. Não se tratava de um vínculo comum, mas de um relacionamento sagrado e de aliança que exigia devoção completa e lealdade inabalável. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Agora, permaneçam no meu amor. Se obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Este não foi apenas um convite para sentir afeição ou para ter conexões afetuosas e emocionais. Foi um chamado à ação, uma exigência por um amor que se prova por meio da obediência e do sacrifício. Assim como Jesus personificava perfeitamente a vontade do Pai, ele agora chamava seus seguidores a viver com a mesma intensidade, a andar em seus passos e a carregar o peso de sua missão. Então, ele elevou o significado da amizade a um padrão divino. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Este não era apenas um verso poético, era um prenúncio do sacrifício supremo que ele faria em breve.
Jesus não estava pedindo um gesto simbólico ou um sinal de lealdade. Ele estava falando de um amor radical e avassalador que vai além da conveniência, do conforto ou da segurança pessoal. Esse tipo de amor deixa de lado o interesse próprio em prol dos outros, assumindo de bom grado o custo do verdadeiro discipulado. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, tenho-vos chamado amigos, porque tudo o que aprendi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Aqui, Jesus derrubou as barreiras da formalidade, convidando seus seguidores a entrarem no âmago do seu propósito divino. Ele revelou os mistérios do céu, compartilhou os segredos do reino de Deus e abriu as portas para um relacionamento construído com base na confiança, transparência e compromisso mútuo. Mas essa amizade veio com uma missão, um propósito que se estendia além do conforto pessoal e alcançava o reino do impacto eterno. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e os designei para que vocês vão e deem fruto, fruto que permaneça, e para que tudo o que pedirem em meu nome, o Pai lhes conceda. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Este foi um comissionamento, uma nomeação divina para levar adiante a mensagem do amor de Deus a um mundo quebrado e ferido. Foi um chamado para sermos mais do que meros seguidores, mas portadores da verdade divina, embaixadores da esperança eterna e testemunhas de um amor que transcende os limites desta vida. À medida que a conversa com seus discípulos se aprofundava, Jesus introduziu um dos mandamentos mais desafiadores e transformadores de todos os seus ensinamentos: o mandamento de amar como ele amou. Não se tratava apenas de uma sugestão ou de um encorajamento gentil. Era um chamado direto e intransigente para que refletissem a natureza divina em seus relacionamentos uns com os outros. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Agora, permaneçam no meu amor. Se obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Nessas palavras, Jesus revelou o padrão divino para a conexão humana. Seu amor por seus seguidores refletia o amor perfeito, altruísta e inquebrável que o Pai tinha por ele. Era um amor marcado por total comprometimento, lealdade inabalável e profundo sacrifício. Permanecer nesse amor não era apenas sentir-se emocionalmente conectado a Cristo, era viver de uma maneira que refletisse seu coração, prioridades e missão. Então, Jesus definiu esse amor nos termos mais claros possíveis. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Isso representou um rompimento radical com as normas culturais da época, que frequentemente valorizavam poder, status e autopreservação acima de tudo. Jesus quebrou essas expectativas ao fazer do autossacrifício a mais alta expressão de amor. Ele estabeleceu um padrão divino, um chamado para colocar os outros em primeiro lugar, mesmo quando isso custa tudo. Mas ele não parou por aí. Jesus levou esse mandamento um passo adiante, redefinindo a própria relação entre Deus e a humanidade. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu mando. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, chamei-os de amigos, pois tudo o que aprendi de meu Pai vos dei a conhecer. Nesse momento, Jesus elevou seus seguidores de meros servos a amigos de confiança. Ele retirou o véu, revelando o coração de Deus e convidando-os para a missão divina. Não se tratava apenas de obedecer a ordens, tratava-se de participar da própria obra de Deus, levando adiante sua mensagem de esperança, redenção e transformação. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e os designei para que vocês vão e deem fruto, fruto que permaneça, e para que tudo o que pedirem em meu nome, o Pai lhes conceda. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Com essa declaração, Jesus deixou claro que seus seguidores não eram apenas recipientes passivos de seu amor, mas participantes ativos de sua missão divina. Eles foram escolhidos, designados e capacitados para dar frutos duradouros, para espalhar um amor que poderia transformar vidas, famílias e comunidades inteiras. Este foi o chamado definitivo à ação, um chamado para viver, amar e servir como Cristo, com um coração altruísta e um compromisso inabalável com a missão eterna de Deus. Após chamar seus discípulos para uma vida definida pelo amor radical e pela amizade divina, Jesus não se esquivou das duras realidades que eles enfrentariam. Ele revelou o custo do verdadeiro discipulado, revelando que o caminho para a vida eterna é frequentemente pavimentado com rejeição, isolamento e até perseguição. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou. Se fosseis do mundo, ele vos amaria como se fosse seu. Pois bem, não sois do mundo, mas eu vos escolhi do mundo. É por isso que o mundo vos odeia. Com estas palavras, Jesus destruiu qualquer ilusão de uma vida confortável e sem conflitos para os seus seguidores. Deixou claro que o compromisso deles com ele os diferenciaria, marcando-os como párias num mundo movido por interesse próprio, poder e orgulho. Não se tratava apenas de ser incompreendido, tratava-se de ser ativamente combatido, até mesmo desprezado, em nome de um chamado superior. Lembrem-se do que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha doutrina, também obedecerão à de vocês.
Aqui, Jesus preparou seus discípulos para a dura realidade de que sua mensagem nem sempre seria bem recebida. Assim como ele enfrentou rejeição, zombaria e traição, eles também encontrariam resistência. Mas isso não era motivo para desespero, era um sinal de que estavam trilhando o mesmo caminho que seu mestre, levando a mesma luz a um mundo escuro e hostil. No entanto, essa oposição tinha um significado mais profundo. Não era apenas pessoal, era espiritual. O ódio dirigido a eles era, em última análise, uma rejeição àquele que os enviou. Era uma rebelião contra a verdade que carregavam, uma negação da autoridade divina que representavam. Se eu não tivesse vindo e falado a eles, não seriam culpados de pecado, mas agora eles não têm desculpa para o seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Esta era uma realidade preocupante, que aqueles que rejeitam a luz de Cristo também rejeitam a própria fonte da vida. E para seus seguidores, isso significava levar uma mensagem que não apenas desafiaria o status quo, mas também confrontaria a própria escuridão que assola o coração humano. No entanto, mesmo neste aviso, havia uma força oculta, a certeza de que sua luta não fora em vão, que sua fidelidade daria frutos eternos e que suas vidas, embora marcadas por dificuldades, seriam um poderoso testemunho da verdade que viviam e proclamavam. Quando a conversa chegou aos seus momentos finais e mais profundos, Jesus falou da parceria divina que capacitaria seus seguidores muito depois de seu retorno ao Pai. Ele sabia que o caminho à frente seria repleto de desafios e que a força humana por si só nunca seria suficiente para suportar o peso da missão que ele lhes confiava. É por isso que ele prometeu um ajudador, uma presença divina que os encheria de coragem, sabedoria e fé inabalável. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estáis comigo desde o princípio. Isso foi mais do que apenas uma promessa de conforto. Foi uma comissão, uma designação divina para testemunhar a maior verdade que o mundo já conheceu. O Espírito Santo não seria apenas um guia passivo, mas uma força ativa, testificando ao lado dos discípulos, capacitando-os a falar com ousadia diante da oposição e a permanecer firmes diante da perseguição. O Espírito seria a voz deles quando as palavras falhassem, a força deles quando seus corações se cansassem e o guia deles quando o caminho parecesse obscuro. Ele seria a presença viva de Deus dentro deles, um lembrete constante do poder divino que os havia chamado das trevas para a luz. Mas esse chamado trazia uma profunda responsabilidade. Eles não deveriam ser apenas receptores passivos do poder do Espírito, mas participantes ativos na missão de Deus. Eles deveriam ser testemunhas vivas da vida, morte e ressurreição de Cristo, para levar a mensagem de esperança a um mundo que havia rejeitado a luz. Eu disse isso a vocês para que, quando chegar a hora deles, vocês se lembrem de que eu os avisei a respeito deles. Com essas palavras, Jesus preparou seus seguidores para as provações que viriam. Ele não estava apenas oferecendo-lhes uma promessa reconfortante, ele os estava equipando para a batalha vindoura, chamando-os para permanecerem como luzes na escuridão, para proclamarem a verdade mesmo quando o mundo fecha os ouvidos, e para levarem sua mensagem de redenção até os confins da terra. Antes de terminarmos, convido você a se juntar a mim em um momento de oração. Onde quer que esteja, respire fundo, acalme sua mente e abra seu coração à presença daquele que proferiu estas palavras de vida e esperança. Oração. Pai Celestial. Viemos diante de Ti com corações humildes, gratos pelo amor que alcançou nossa fragilidade, pela graça que nos tirou das trevas e pela verdade que nos liberta. Obrigado pela promessa de que não estamos sozinhos, de que Teu Espírito habita em nós, capacitando-nos a permanecer fortes diante das provações, a falar com ousadia diante do medo e a amar profundamente em um mundo que frequentemente escolhe o ódio. Senhor, ajuda-nos a permanecer em Teu amor, assim como os ramos permanecem na videira, extraindo força e propósito da Tua graça infinita. Que nossas vidas produzam frutos que reflitam o Teu coração, trazendo luz aos cansados, esperança aos perdidos e paz aos inquietos. Quando o mundo nos rejeitar, lembra-nos de que Tu nos escolheste. Quando nossos corações ficarem pesados, lembra-nos do lar eterno que preparaste. E quando nossa fé for testada, enche-nos novamente com o fogo do Teu Espírito, para que possamos brilhar como faróis da Tua verdade em um mundo escuro e cansado. Em nome poderoso de Jesus, oramos. Amém. Obrigado por estar aqui, por ouvir e por buscar uma conexão mais profunda com as palavras de Cristo. Se esta mensagem tocou seu coração, se despertou algo dentro de você, considere participar desta jornada inscrevendo-se no canal. Curta este vídeo se ele lhe trouxe conforto ou inspirou a caminhar um pouco mais perto de Deus hoje. E lembre-se, cada compartilhamento é uma semente plantada, uma chance para alguém encontrar esperança, ouvir a verdade e encontrar o amor daquele que nos chama de seus. Que a paz de Deus esteja sempre com você e que a luz de Deus guie seus passos. Até a próxima, sejam abençoados.